Certo? Muito boa noite a todos e a todas que estão acompanhando essa transmissão. É um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Sociedade de Debates da UFC, a única sociedade pentacampeã brasileira, se orgulha em poder oferecer, como comemoração do nosso aniversário de 10 anos, um encontro histórico entre debatedores que representam diversos recortes temporais da nossa história. A história da Sociedade de Debates começou em 2010, quando 3 estudantes de direito, hoje já formados, o Célio Belém, Roncalli Barreto e o Antônio Vitor Melo, com o objetivo de disseminar a prática de debates competitivos no Brasil, fundaram a primeira sociedade de debates deste país. 10 anos depois, o objetivo da Sociedade de Debates da UFC continua sendo o mesmo, de impactar a comunidade a qual estamos inseridos, espalhando ideias inspiradoras, proporcionando a análise da situação política, econômica e social e, acima de tudo, fomentando o desenvolvimento intelectual das pessoas, contribuindo para a formação de sujeitos ideologicamente autônomos e intelectualmente hábeis a convencer. E, principalmente, capacitando cidadãos para serem protagonistas de sua própria realidade. Acreditamos, portanto, que a prática dos debates é vital na educação de crianças, jovens e adultos, como meio de formação de pessoas mais conscientes da realidade que os cerca, do seu papel dentro da sociedade e da possibilidade de modificá-la. Meu nome é Ítalo Juan Garcia, eu sou membro efetivo da Sociedade de Debates e é com inenarrável prazer que eu dou início a este debate. A moção que será debatida hoje será: esta casa prefere um mundo onde revolucionários radicais, por exemplo, Malcolm X e Bhagat Singh, são celebrados em vez de revolucionários pacíficos, como Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Agora, para além do debate, vamos ver qual será a composição das nossas bancadas. Na primeira defesa, nós teremos o atual diretor acadêmico da SDD-UFC, que foi campeão do primeiro Ceará Debates, melhor debatedor do primeiro Open Natal, finalista do 5º Open Minas, finalista do 6º Campeonato Brasileiro de Debates e finalista do Masters no Torneio Internacional de Integração Lusófona, além de segundo melhor debatedor do Armorial, nosso querido Estevão Tijolinho Mota. Compondo a bancada junto dele, como primeiro governo também, temos o atual diretor comercial da Sociedade de Debates da UFC, que foi campeão do Rio Pro-Am 2020, do Unifor Debates Digitais de 2020 também, e do Open Natal de 2018, além de ter sido o melhor debatedor do 2º Campeonato Nordestino de Debate e do 8º Torneio Anual de Debates da UFC, além de ter participado, adjudicando ou debatendo de mais de 15 finais por aí do movimento afora. Para a bancada de primeira oposição, nós temos uma dupla composta pelas nossas aspiras. A primeira dela, membro aspirante da Sociedade de Debates, é campeã iniciada do 2º Aimorial, Campeonato Nordestino Online, do primeiro Campeonato Noturno de Debates, chamado de Oxente, e do primeiro Open VIX, a Beatriz Sombra. Fazendo dupla com ela, nós temos também membro aspirante da Sociedade de Debates da UFC, ela que foi finalista na categoria aberta do primeiro Torneio Internacional de Integração Lusófona e, na categoria iniciados, já foi campeã do primeiro Torneio Pro-Am, do Sul Brasileiro Online, do primeiro Campeonato Noturno de Debates e do primeiro Open VIX. Além disso, foi melhor debatedora iniciada do já citado Oxente. Ela é a Janaína Sena. Entrando nas segundas bancadas, nós temos compondo o segundo governo, um membro emérito e ex-presidente da Sociedade de Debates da UFC na gestão de 2019, que foi finalista do CBD de 2018, do Open Minas de 2019, do GV Debates de 2019 e do Interuniversitário da Senato de 2020, além de vários outros breaks e top 10 como debatedor entre 2018 e 2019. É o João Lucas Lopes. Fazendo dupla com ele, nós temos um membro efetivo da Sociedade de Debates do UFC, atualmente o membro mais antigo em atividade, diretor nacional de pesquisa e coordenador regional do Nordeste do Instituto Brasileiro de Debates, na gestão de 2020, campeão do 5º Torneio Temático de Debates da UFC, melhor debatedor do 3º Potiguar, campeão de Public Speaking do 2º Paraibano, finalista do 2º Armorial, além do 3º Potiguar e do 2º Paraibano também chegando nessas finais. Temos aqui o Daniel Rocha. Para encerrar as nossas bancadas, nós temos 2 membros eméritos da Sociedade de Debates da UFC. A primeira deles, a membra emérita que foi campeã do primeiro torneio de debates políticos, do 5º Torneio Anual de Debates, campeã e vice-melhor debatedora do 3º Campeonato Brasileiro de Debates, além de vice-campeã e top 3 debatedores do 4º Campeonato Brasileiro de Debates. Ela é Sophie Pock.
Além disso, para terminar as apresentações das bancadas, nós temos um membro emérito que foi presidente da Sociedade de Debates da UFC em 2017, diretor nacional de adjudicação do Instituto Brasileiro de Debates em 2018, foi campeão do 3º Campeonato Brasileiro de Debates e vice-campeão do 4º Campeonato Brasileiro de Debates, e além disso, é o único bimelhor debatedor do Brasil, ganhando o prêmio no 3º e no 4º CBD. Temos aqui Matheus Casimiro. Finalmente formado esse corpo de debatedores de peso, passaremos agora para a composição da mesa que dirigirá esse debate. Primeiro de tudo, convido para presidir a mesa o nosso atual presidente da Sociedade de Debates UFC, Pedro Vitor. Ele é presente no movimento desde 2017, membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Debates, foi já o diretor regional do Nordeste em 2019, além de ter sido finalista do 6º torneio temático de debates da UFC e do 1º torneio Carcará de debates. Chegou às quartas de final do CBD de 2018 e do Open Minas de 2019, além de ter participado organizando e julgando diversos outros torneios. Se temos o atual presidente, nada mais justo do que ter o nosso primeiro presidente, que foi da gestão de 2016, Arthur Cabral. Ao lado do PV, temos ele que fez parte da primeira geração de debatedores do Brasil, foi campeão do 1º Campeonato Brasileiro de Debates, além de ter sido vice-campeão do 2º e do 3º. Hoje, membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Debates. Seguindo essa nossa tão especial mesa, convidamos um dos nossos fundadores para terminar de integrá-la, que é o Antônio Vitor Melo. Além de ter sido um dos fundadores, como eu já falei, também participou ativamente da construção do Movimento Brasileiro de Debates, sendo Head Adjudicator do CBD de 2015, 2016 e membro da cúpula do Conselho do Instituto Brasileiro de Debates. Por fim, sendo este um debate de gerações, não poderia faltar aquele que imaginou boa parte de tudo e que, com a ajuda de outras pessoas, fundou a Sociedade de Debates da UFC e o movimento de debates como um todo, Célio Belém. Como fundador da primeira Sociedade de Debates do Brasil, foi atuante fortemente no surgimento do Instituto Brasileiro de Debates, organizando o 1º e o 2º Campeonatos Brasileiros de Debates, e hoje também é membro da cúpula do Conselho do Instituto Brasileiro de Debates. Formada a mesa, nada mais justo do que passar a palavra para o presidente dela para dar início à discussão. PV, pode ficar à vontade. É uma honra poder proporcionar esse debate hoje, como parte da comemoração dos nossos 10 anos. Infelizmente, muitas coisas que nós estávamos planejando entregar para vocês durante esse ano não puderam acontecer devido ao nosso contexto. Mas nem por isso nós iríamos nos furtar de oferecer para vocês, e para nós também, uma celebração desse momento. Então, como atual presidente, é um prazer para mim estar aqui com os nossos membros fundadores, com membros que entraram esse ano no movimento, e mostrar para todos nós que, por mais que muitas coisas tenham mudado nesses 10 anos, uma coisa continua igual, que é a ciência. Então, eu desejo um bom debate a todos e passo a palavra agora para o Arthur Cabral. Gente, boa noite. Primeiro de tudo, é fantástico imaginar que faz 10 anos que a gente faz parte disso, que esse movimento existe. Faz 10 anos que a gente trouxe uma ideia maluca de fazer universitários debaterem de uma maneira competitiva, mas o que me deixa mais feliz de estar nesse evento que, como o PV falou, foi afetado pelas condições e consequências impossíveis de serem previstas, mas enfim, o que me deixa mais feliz de estar aqui é ver que o movimento do qual eu fiz parte, em muito me superou na qualidade dos eventos, na seriedade das pessoas, no tanto que as pessoas se dedicam a isso. Eu vejo os debates online, eu vejo as gravações, os que são gravados, e são debates de altíssima qualidade, coisas que eu jamais imaginei que poderiam acontecer. Então, é isso que me deixa muito feliz, é ver que aquilo do qual eu fiz parte não só continua vivo, mas está muito melhor do que quando eu era mais ativo, quando eu estava efetivamente debatendo e participando. AV, se puder falar algumas palavras para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite. Para mim é sempre motivo de muito orgulho participar dos eventos da STD UFC, antes como membro efetivo, como alguém que estava ali no dia a dia, hoje como alguém que fica na torcida e sempre sentindo muito orgulho de tudo que tem sido realizado nos últimos anos.
faço das palavras do Arthur as minhas. Em 2010, quando a gente iniciou o projeto, e por consequência deu início também ao movimento de debates no Brasil, a gente pensava grande, a gente tinha muitas grandes ideias para o futuro, mas ver tudo isso acontecendo mostra para a gente que qualquer coisa que a gente tenha imaginado ficou para trás. Hoje o movimento é muito maior do que a gente esperava que fosse, com pessoas muito mais brilhantes do que as que a gente imaginava que iria trazer para o projeto. Então, sempre falo, quando eu escuto falar de algumas das conquistas da STDUFC, que esse projeto só me dá orgulho, continua me dando orgulho, e tenho certeza que continuará me dando orgulho por muito mais tempo. E esse debate de gerações, ele é uma oportunidade incrível para que a gente possa constatar na prática uma coisa que deveria estar na mente de todo mundo, que é que, independentemente do modelo que se adote dentro do debate, independentemente do resultado de um ou outro campeonato, o que importa mesmo é fazer isso com qualidade, comunicar essas ideias para um público que é interessado também e continuar promovendo a vida intelectual, movimentos sociais e o que quer que seja nesse sentido pelo país. Aqui a gente tem uma grande oportunidade. Então, só para finalizar, queria dizer que se em 2010 um debatedor que tivesse acabado de começar a participar do movimento de debates, ele tivesse um jeito de viajar no tempo, e ele chegasse em 2020, embora esse fosse um péssimo ano para ele desembarcar na viagem do tempo, ainda assim ele precisaria achar um lugar onde ele se sentisse confortável. E esse lugar, sem dúvida nenhuma, seria a Sociedade de Debates do UFC. Ele entraria ali, ele veria novos debatedores, novas formas de debater, ele veria uma nova casa, mas ainda assim ele continuaria vendo a casa dos melhores debatedores do Brasil, pessoas interessantíssimas, brilhantes e com muito a acrescentar na vida do nosso país como um todo. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo e estou à disposição para ajudar quando for preciso. Obrigado, AV. Célio? Legal. Bom, pessoal, assim, primeiro, super felicidade de estar aqui hoje. Acho que, assim, 10 anos depois de onde tudo começou, de todas as pessoas que participaram, para mim, assim, chegou onde chegou, que a gente conseguiu impactar tantas pessoas, que a gente conseguiu mudar a cabeça de tanta gente para entender que debater, que falar, que argumentar é importante, né? E muda a forma como as pessoas se comportam. Assim, tenho muito orgulho desse legado, que não é só meu, assim, é de um monte de gente que se dedicou pra caramba, que comprou essa ideia, que perdeu horas de sono, que investiu não só o próprio tempo, muitas vezes o próprio dinheiro, para fazer esse negócio acontecer. E ver onde a gente chegou hoje, né? Não só como Sociedade de Debates do UFC, mas, assim, especialmente como Sociedade de Debates do UFC, dá aquele conforto de que as ideias podem ser maiores do que aquilo que a gente um dia imaginou para elas e podem chegar muito longe, né? Então, assim, acho que a minha grande reflexão a gente trilhou um caminho brilhante até aqui, a gente construiu muita coisa incrível até aqui, e a gente tem muito mais para fazer, né? Então, assim, não só como Sociedade de Debates do UFC, como movimento de debates do Brasil e como uma sociedade de debates que faz a diferença nesse movimento, a gente tem muito mais para crescer, a gente tem muito mais para atingir. O Vitor falou muito bem aí sobre como o debate, né, de ideias impacta diversas áreas da nossa vida. E, assim, eu acho que o Brasil nunca precisou tanto de debate. O Brasil nunca precisou tanto de pessoas capazes de defender ideias de forma honesta, de forma construtiva e pensando no país, né? E não só pensando no seu próprio local de fala. Então, assim, eu acho que isso é uma forma que a gente tem de construir um país melhor, de fazer as coisas serem melhor, de formar pessoas melhores e de trazer um pouco mais de tolerância para todas as áreas da nossa vida, né? Então, acho que o debate ajuda muito a gente a fazer isso. E, assim, tá aqui hoje à noite com todas essas pessoas, né? Assim, quando vocês falam currículo, assim, cara, eu como fundador, é incrível, assim, porque meu currículo é isso, né? Eu sou o fundador e acabou, é isso. Assim, o currículo de todas essas pessoas, cara, deixa a gente, assim, não só orgulhoso, mas até assim, caramba, eu queria ter construído mais coisas, ter feito mais coisas, como todas essas pessoas fizeram. Então, assim, se vocês conseguiram chegar até aqui, né, como Sociedade de Debates, como membros do movimento de debate competitivo, assim, vocês fizeram coisas muito grandes para atingir esse momento, né? Então, assim, super orgulho de estar aqui hoje, de estar ao lado dessas pessoas, de ter visto tudo isso acontecer.
E assim, como eu já tinha falado para vocês, cara, assim, esses são só os primeiros 10 anos. A gente está construindo um negócio para durar 100 anos ou mais e vamos para cima. Eu acho que esse é o próximo passo agora, o que é que nós vamos fazer para os próximos 10 anos. Né? Obrigado, Célio. Então, só repassando rapidamente, né, nós vamos seguir aqui nosso modelo tradicional, 2 duplas de defesa, 2 duplas de oposição, cada debatedor com 7 minutos discursando. Sem mais delongas, caso esteja pronto, eu convido a mesa reconhece, então, o líder da primeira defesa, nosso querido Tijolinho. Um aviso aos debatedores, o tempo será marcado pelo Juan aqui no chat, então fiquem atentos, certo? Ao chat que está rolando aqui, o tempo vai ser marcado por ele. Sem mais delongas, Estevão, nosso querido Tijolo, quando você estiver pronto, está reconhecido. Muito obrigado. Só um teste de microfone para não dar chance ao azar. E, gente, se alguém quiser fazer pontos de informação, pode usar no chat. Vai ser uma honra, mais do que participar com vocês, responder suas perguntas e ser inquirido. Eu gosto de um desafio. Então, vou sinalizar quando eu for começar. Todos me escutam? Eu estou vendo vocês. Só façam um joinha para ter certeza. Ok, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos. O meu nome é Estevão Mota Souza, mais conhecido como Tijolinho. Sou membro efetivo da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará e é uma honra estar aqui, tanto falando quanto participando, não só deste debate, mas de toda essa sociedade e da história que ela representa. Mas por falar em história, o debate que está aqui apresentado, ele também tem uma história por trás dele. Essas revoluções que acontecem ao longo da história, e principalmente as estratégias que são tomadas por esses líderes, elas diferem não apenas nos métodos, mas também nos seus resultados e no fator simbólico que é aprendido pela humanidade por aqueles que sim usufruem daquilo que é conseguido. Essa história é um contexto de opressão sistêmica, no qual todas aquelas pessoas dentro da sociedade, elas acabam sendo submetidas. Seja uma opressão de classe, seja uma opressão de gênero, seja uma opressão étnica. Esse tipo de opressão ela é sistêmica e estrutural, e para combatê-la é necessário que também nós pregamos simetricamente uma mudança estrutural. E é justamente por esse tipo de conduta que nós, sim, desejamos que a admiração leva à reprodução daqueles comportamentos e que essa admiração deve ser direcionada a líderes revolucionários. E por que revolucionários como Malcolm X e como Baghdad Sikh, como Zumbi de Palmares em detrimento de Gandhi, de Martin Luther King, de José do Patrocínio aqui no Brasil. Porque, em primeiro lugar, nós temos que conceder que realmente pode haver uma maior chance de sucesso em algumas reivindicações do outro lado. Mas como são faladas, são apenas reivindicações, não mudanças estruturais. Uma grande prova disso é que mesmo com as conquistas colocadas por Martin Luther King e por Gandhi, ainda assim os negros nos Estados Unidos eles continuam sofrendo com a opressão sistêmica. A Índia continua, sim, com os menores IDHs do mundo, sim, com grande divergência étnica e racial dentro do seu país. E esse contexto estrutural de opressão e sim, de exploração acaba não sendo combatido em nenhuma forma. E por que isso acontece? Quando nós admiramos e tolhemos a nossa atenção e reprodução de comportamento para líderes considerados revolucionários pacifistas. Porque, em primeiro lugar, o que eles pregam não se chama revolução, não se chama mudança, se chama reforma. E esta reforma, na grande maioria dos seus casos, ela advém de forma vertical. Ela vem de alguém que, normalmente, um dos detentores do poder, um dos integrantes das classes dominantes, que faz com que a ele seja concedido um direito, a ele seja concedido algum tipo de prelazia. E esta prelazia, ao advir de cima, ela não tem, a movimentação social que é gerada, e principalmente a consciência de classe, gerada de maneira combativa por esses líderes, fazendo com que o movimento social ele não seja, ao mesmo tempo, coeso e militante da maneira como ele precisa ser, mas, para acima de tudo, ela faz com que, pelos seus próprios métodos, sem a existência desses líderes revolucionários, o seu sucesso seja colocado em questão. Porque o fato desses moderados conseguirem algumas das suas chances, algumas das suas reivindicações de maneira mais frequente, é justamente pelo fato deles sim coexistirem com líderes e símbolos mais radicais.
o Martin Luther King, todo aquele movimento pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos, foi coexistente com o Malcolm X. E os detentores do poder, ao terem que escolher qual concessão eles teriam que realizar, eles escolheram a que menos eles abrirem mão dos seus privilégios. Ao fazerem essa escolha, ao ter essa multiplicidade, a gente percebe uma lógica, que para que eu consiga essas reformas, mesmo essas reformas colocadas por esse tipo de líder, por esse tipo de conscientização, é necessário que haja pelo menos a existência desses líderes revolucionários e do seu combate, porque são eles que fazem com que aqueles detentores do poder, eles sim, sejam considerados, sejam ameaçados em seus privilégios e que eles sim, sejam sim, intimados a abrirem mão dos mesmos. Ou seja, a própria concessão que nós realizamos de, no outro lado, nesses tipos de abordagem, nesse tipo de estratégia, ser mais provável que aconteça algum tipo de alteração, ela só acontece quando simultânea a um ou outro tipo de opção, porque aquele que detém o poder, ao escolher entre as duas vias, ele escolherá a que fará com que ele perca menos prejuízos. E isso como um todo não gera a mudança estrutural que é necessária para que nós combatamos, sim, o tipo de opressão e de exploração por esses grupos marginalizados. Ora, senhora, isso pode ser apresentado simplesmente em condições normais, não apenas focando em momentos históricos muito antigos, mas também na história recente. Uma atual derrocada, a atual ascensão do movimento Black Lives Matter, ele conseguiu coisas que nunca foram conseguidas, nunca foram adquiridas, através de toda uma história de líderes moderados e pacifistas dentro da história do movimento negro nos Estados Unidos. Foi através do movimento Black Lives Matter, e sim, dessa ameaça, dessa imposição, dessa combatividade que foi colocado, por exemplo, a total reconstrução e reestruturação do sistema de polícia da cidade de Minneapolis. Foi conseguido, sim, que seja dada atenção àquele movimento, que ele seja denominado como forte, como coeso e como imperativas as mudanças que ele deseja que aconteçam. Ao contrário disso, nós viemos cheios de mitigações desde Martin Luther King, passando por moderados, inclusive desses movimentos alcançando o poder lá nos Estados Unidos, como o próprio Obama, e que eles não resultaram em nenhum momento na mudança necessária e na mudança, repito, justa para que isto aconteça. Porque mesmo que seja questionada a efetividade da nossa medida, um princípio de justiça e de redistribuição, um princípio ético e moral continua existindo do nosso lado. Pois esse tipo de grupo, ele não apenas é oprimido de maneira sistêmica e não violenta, ele também o é de forma violenta, seja por opressão policial, seja por opressão salarial, seja por opressão econômica ou até mesmo opressões silenciosas. Todas estas machucam, maculam, ferem a honra e o corpo de todas essas pessoas e fazem com que diariamente elas sejam submetidas a um regime de tratamento que não é ético, por diversas vezes não é humano e que de maneira nenhuma é moral. Então, de qualquer forma, assim como é intensa e diversas vezes violenta a opressão que é jogada sobre eles, também o deve ser a nossa reação. Também deve ser a nossa reação e o nosso combate, para que através dessa possibilidade, e do opressor conseguir enxergar paridade de combate de forças e de igualdade entre essas duas medidas, ele consiga ver, sim, uma necessidade de mudança e, sim, uma necessidade de alteração e de proposição de justiça. E não nos enganemos, independente de qual seja a nossa estratégia, por mais pacifista ou por mais revolucionária que nós adentremos, a reação será brutal da mesma forma. Martin Luther King, com todo o seu discurso pacifista, ele foi morto por James Earl, perdão pelo meu inglês de cearense, que é um supremacista branco. Ou seja, todos esses tipos de líderes, eles foram, sim, assassinados de maneira violenta e eles foram, sim, independente da estratégia e da filosofia que eles apregaram, sofreram diversas reprimendas dos regimes aos quais eles combatiam. Dos mais pacifistas aos mais violentos, eles recebem todos na mesma moeda. Se o final, se o backlash, se a consequência vai ser a mesma, nós devemos pregar, pelaquela que tem maior chance de proporcionar a verdadeira e efetiva mudança estrutural, 2, por aquela que melhor representa a justiça nas nossas escolhas. É uma honra participar desse debate, é uma honra ser primeiro-ministro aqui. Muito obrigado. Obrigado, Estevão. Passamos, então, ao líder da oposição, quer dizer, quando estiver pronta, pode iniciar o seu discurso. Oi, gente, está dando para ouvir de boa? Está tranquilo? Pode só perguntar. Ponto de informação pelo chat, por favor. Ok, vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu acho que não somente uma honra, mas um privilégio estar debatendo ao lado de vocês. Meu nome é Beatriz Sombra.
Eu tenho 18 anos, eu sou membro aspirante da Sociedade de Debates, e mais do que isso, eu sou uma jovem dentro de uma geração que está muito acostumada a exatamente ver a violência por todos os lados. O Estevão, no discurso dele, falou exatamente sobre uma opressão sistêmica que a gente vive, e algo que também é sistêmico, assim como essa opressão, é exatamente o cenário de banalização da violência, onde a gente já está acostumado. A violência que a minha geração contempla, ela não está simplesmente dentro da sociedade através dos crimes, mas ela é espetacularizada, ela é vendida e ela é instrumentalizada. E esse é um dos problemas exatamente quando a gente vive num mundo onde a gente acaba celebrando os líderes e os ativistas políticos que acabam instrumentalizando esse meio. O nosso caso é exatamente, a gente acredita que esses líderes, eles têm um impacto muito além do que só a mudança estrutural feita naquela época. Mas eles têm um simbolismo muito forte para a gente enquanto sociedade, para o mundo, para nós enquanto jovens, enquanto potencialmente ativos dentro da política, que é exatamente questionar, é exatamente repensar o cenário de violência sistêmica que a gente vive e mostrar que a gente pode encontrar soluções além desse meio que parece ser o mais intuitivo, ou então que parece ser o meio mais instintivo para a gente enquanto ser humano. Reagir violentamente, muitas vezes, acaba indo por um lado mais instinto, mais passional, mais enérgico, mas reagir com pacifismo diante de uma situação extrema onde você é colocado, abre uma janela de diferencial, além do que existem dos seus próprios princípios contra o regime que está do seu poder. E esse é exatamente o nosso primeiro ponto que a gente traz aqui. Como um mundo em que a gente acaba celebrando os líderes políticos, líderes revolucionários que se utilizaram de violência para atingir os seus princípios, para atingir os seus pontos, a gente concede contra oposição, que obviamente são pontos bons, era uma mudança, eles estavam numa situação realmente ruim, mas eles acabaram instrumentalizando a violência e, a partir disso, gera uma legitimação da mesma. E ela, por si, não pode ser benéfica e não pode ser legitimada. Exatamente porque, a sociedade já faz isso naturalmente, já compactua com isso sozinha. E 2, a gente consegue, sim, usar ferramentas do sistema democrático, ferramentas que não causam tanto dano assim para alcançar os nossos objetivos. E exemplo disso são exatamente Gandhi, exemplo disso são exatamente Martin Luther King. Eles têm um legado muito maior do que o Estevão trouxe. Mas, além disso, a título de outra resposta para o caso do governo, eles falam exatamente que essa mudança seria vertical. Mas entendamos, existir uma mudança vertical não é necessariamente algo ruim, algo que vem de outra camada, que dialoga com outra camada da sociedade, não é de fato ruim, porque a sociedade ela é integral. Se eu restringo e dialogo só para um grupo, dou a ele um poder de fala demasiado, indo por esse viés de utilização da força para atingir os seus objetivos, eu acabo, por consequência, deixando de lado uma outra parte da sociedade que precisa ser convencida e que o melhor meio para ela ser convencida não é através do choque, mas é exatamente através do diálogo, que é o meio que é utilizado no pacifismo. E, além disso, a gente tem que lembrar que esses líderes pacifistas não necessariamente não negociam com a população, não necessariamente se excluem da população e fazem seus trâmites somente com quem está no poder. Mas existe um trabalho muito forte de influência de quem está junto, de quem está na base. Exemplo disso é o próprio Gandhi, que trabalhou com a desobediência civil e exatamente um sentimento de empoderamento para a população que estava junto. Então, ele não é exatamente tão assim restrito como o governo tenta pintar dentro desse debate. Mas adentrando exatamente os nossos pontos. Além de não ser viável, além de não ser o melhor caminho, a gente legitimar a instrumentalização da violência dentro de um viés político para a sociedade, a gente, além disso, precisa celebrar os líderes pacifistas, exatamente não pelos próprios princípios que eles levantam, mas também pelo forte impacto de romper com a conjuntura que eu falei anteriormente. A conjuntura de opressão, ela não existe somente do lado do governo. A conjuntura de opressão, ela é muito ampla e ela está dentro da sociedade, ela continua perpetuando quando a gente continua legitimando a violência e quando a gente continua permitindo que ela aconteça. E a gente não pode simplesmente legitimá-la, como eu falei anteriormente, quando a gente aceita o uso dela, mesmo que sejam para fins socialmente aceitos. O outro ponto é exatamente de como a gente precisa proteger esse espaço político dessa instabilidade que é provocada quando a gente usa exatamente os meios e os caminhos mais violentos. Quando a gente faz isso, a gente abre um jogo político muito mais perigoso, porque agora é legítimo esse tipo de manifestação, e os governos eles não podem fugir de
ônus que existe do seu lado, de um ponto mais difícil que eles têm que defender, que é exatamente o fator de que, se existe um ato violento, é gerado dano, é gerado perigo, é gerado uma situação que muitas vezes acaba afastando as pessoas. Os seres humanos, naturalmente, eles têm uma predisposição a proteger a sua vida. Você não vai protestar se você sabe que você tem chance de levar uma pedrada. Você tem menos chances de sair para se manifestar politicamente se você sabe que você vai ter que lidar com gás lacrimogêneo, com a resposta policial. Então, a gente precisa, no cenário onde a gente acaba celebrando os líderes pacifistas e esse ideal de manifestação política por essa via não violenta, a gente acaba, inclusive, fomentando mais possibilidade da participação política. Exatamente porque no mundo onde a gente celebra esse ato mais enérgico e esse ato que gera mais perigo, que afeta a seguridade da discussão política, eu acabo afastando as pessoas pelo próprio fator do medo delas se posicionarem, do medo delas terem chance de correr riscos à sua vida. Então, a gente precisa preservar o espaço político como um ideal, como um local de diálogo, como um local de pacificidade, onde a gente possui outros mecanismos além da força, onde a gente possui outras vias para se manifestar, além do poder de força que eu posso fazer contra o outro. Quando eu celebro exatamente esses líderes pacifistas, eu celebro uma ruptura de toda essa conjuntura violenta em que a gente vive, que todas essas gerações têm vivido desde a época dele. Quando eu celebro esses líderes pacifistas, eu também tenho mais garantias de ter um espaço político mais incentivado a se dialogar, um espaço político mais incentivado a exatamente ser mais aberto para as pessoas, onde você pode se manifestar sem medo. É com muito orgulho que eu faço esse discurso, tanto como oposição, quanto por estar presente aqui. Muito obrigada, gente. Mesa agradece, Bea. Passamos, então, ao adjunto do primeiro-ministro. Quando o senhor estiver pronto, pode dar início ao seu discurso. Certo, deem só um joinha, se vocês me ouvem bem, por gentileza. Ok. Vou começar em alguns instantes. Por uma lógica de justiça, nós, do primeiro governo, achamos que essas pessoas devem ser celebradas porque elas estão dispostas a lutar com todos os meios necessários, aqui parafraseando Malcolm X, para que elas possam fazer justiça. Muito boa noite a todos, meu nome é Vinícius Franco, sou diretor comercial da STD-UFC, como já foi mencionado. É uma honra mais do que narrável, é uma honra gigantesca estar aqui debatendo, inclusive, contra algumas das pessoas que mais me inspiraram para estar aqui, Sofia, Casimiro, João Lucas. Muito obrigado pelo legado que vocês deixaram para o movimento inteiro, os fundadores também que estão na mesa, Arthur Cabral. É realmente uma honra muito grande e eu nem tenho palavras de verdade para descrever isso. Mas, respondendo à primeira oposição, um grande problema da argumentação da Beatriz é que ela traz para a gente a ideia de que o problema da banalização da violência estaria associado ao cerne dessa moção. E a grande questão aqui é que, se a gente parar para ver o nosso contexto atual, a gente vive basicamente no mundo que a oposição está defendendo. Por quê? Porque é um mundo onde a gente tem uma supervalorização do Martin Luther King, do Mahatma Gandhi, enquanto a gente tem uma subvalorização desses líderes que nós estamos defendendo. Prova disso é que poucos de nós, muito provavelmente você que está assistindo, dificilmente conhece, por exemplo, aquele que concorria com Gandhi porque ele usava dessas medidas mais radicais. Então, de cara, a gente já vê que essa lógica que ela tenta mostrar para a gente, de que não vai existir a banalização da violência quando a gente faz essa perspectiva pacifista, ela não se prova verdade pelo próprio status quo. Mas, mais do que isso, ela também não consegue mostrar por que existiria uma relação com essa luta por meio de uma lógica das minorias, dos grupos étnicos e coisas assim, com essa banalização da violência. Então, há um salto lógico aí, porque ela não consegue mostrar que a premissa e a conclusão dela fazem sentido. Além disso, a lógica que ela traz do dano que vai ser gerado, a gente concorda com ele, que muitas vezes, utilizar essa violência pode gerar danos. Só que o próprio Estevão, que é o meu colega de dupla, ele já antecipou que o que acaba acontecendo é que os opressores, ou seja, aquela estrutura de poder que mantém a sociedade, seja no contexto da sociedade capitalista com a burguesia, seja no contexto de uma sociedade feudal, com os reis, com os senhores feudais, eles sempre buscam manter ao máximo possível as pessoas subjugadas. Então, é natural e é
inerente que o opressor se utilize da violência. Então, o que a gente vem mostrar é que a gente deve celebrar, e a gente prefere ver nesse mundo onde são celebrados esses radicais, porque nesse mundo a gente cria um contexto maior para que as mudanças ocorram.